Meus irmãos, há algum tempo atrás eu meditava na palavra do Senhor e uma coisa veio trabalhando no meu coração, mexendo no meu coração, e eu gostaria de hoje estar compartilhando com vocês aquilo que Deus ele tem falado no meu coração, falado no meu dia a dia, e é algo que é verdadeiramente importante para a vida do cristão, e às vezes a gente acaba, deixando isso de lado ou pensando que existem outras maneiras de se conquistar algumas coisas. E pensando nisso, eu fiz uma breve reflexão. Deixa eu ver se alguém sabe aqui. Vocês sabem para que servem as Forças Armadas de um país qualquer? Quem arrisca? Não, você não vale. Eu, quando era muito novo, eu pensava que as Forças Armadas serviam para entrar em guerra, para combater, E com o passar do tempo, eu fui aprendendo que as Forças Armadas elas servem nada mais, nada menos para garantir a paz e a soberania, do território ali nacional de qualquer país que seja. Porém, não sei se os irmãos já prestaram atenção, isso a gente tem visto isso por questão desse conflito que se tornou bem notório lá na Europa. Nós vemos que determinados países, determinadas forças armadas, determinados governos, eles vira e mexe, eles lançam alguma notícia assim: não, a partir de agora nós temos uma arma super poderosa, a partir de agora a gente fez testes nucleares, E isso nada mais é do que o quê? Eles fazem isso para colocar medo nas outras pessoas, nos outros países, Às vezes pode ser até notícia falsa, está em projeto, desenvolvendo, mas já fala que conseguiu, para quê? Para que os outros países pensem duas vezes em criar atrito com aquela nação. E isso ficou bem claro quando a gente passou por aquele período da Guerra Fria, Corrida aeroespacial, quem chegava na Lua primeiro, quem construía foguete primeiro, Nós vimos muito isso. E eu fiquei analisando em casa, pensando, poxa, nós cristãos, nós temos uma arma super poderosa que está em nossas mãos, que está em nosso poder. E a gente muitas vezes não utiliza isso. Nós não utilizamos. Ou então a gente faz um mau uso, não usa direito, usa pouco. E com isso, Deus falou no meu coração sobre o tema de hoje, que é o poder da oração. Então, nós temos um poder muito forte nas nossas mãos. Nós temos o poder da oração, o poder de chegar à presença de Deus de uma forma que só Ele, Jesus Cristo, abriu para nós. Quando a gente abre o livro de Mateus, no capítulo 7, versículos de 7 a 8, está dizendo assim: peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. O nosso Senhor, Ele foi bem taxativo nessa questão da gente buscar, da gente orar, da gente pedir, da gente falar, Mas durante um bom tempo da minha vida, principalmente quando eu era menor, quando eu ia para a igreja, desde pequenininho, escola bíblica dominical, eu aprendi uma coisa, que Deus ele era onisciente, onipotente e onipresente. Então, quando eu era pequenininho, eu pensava da seguinte maneira: poxa, se Deus é onisciente, por que eu tenho que pedir? Se Deus é onipotente, Ele pode todas as coisas, então se Ele quiser fazer, Ele vai fazer, se Ele não quiser fazer, Ele não vai fazer, então eu não preciso pedir. Então eu não preciso dobrar o meu joelho, não preciso ter um momento ali de buscar a Deus, de orar a Deus, E eu, quando pequeno, pensava dessa maneira. Então, as únicas orações que eu fazia era para poder almoçar, agradecer a Deus pelo alimento ali de cada dia, Então, quando eu ia dormir, agradecer a Deus pelo meu dia, mesmo sabendo que Ele sabia que eu ia falar, eu fazia por quê? Porque meu pai falava, minha mãe falava, minha avó falava. Então, todo mundo falava, tem que orar,
tem que entregar o seu dia para Deus, e mesmo assim eu fazia por fazer. E o tempo foi passando e eu comecei a observar as pessoas que estavam ao meu redor, principalmente a minha avó. A minha avó sempre foi uma mulher muito de oração, né? Tem mais ou menos ali uns 4, 5 anos que ela se foi, mas algo que ela deixou na vida não só dos filhos dela, mas dos netos, dos bisnetos, era essa busca, essa entrega, essa dedicação ao Senhor. Porque eu lembro que a minha avó ela foi analfabeta a vida inteira. O Ismael conheceu minha avó. E a minha avó, ela ia para a igreja de manhã, se tivesse as coisas à tarde, ela ia na tarde, se ela tivesse as coisas à noite, ela ia na noite. E ela pegava a Bíblia dela e colocava embaixo do braço. E o engraçado é que ela não sabia ler. Então ela chegava na igreja, o irmão falava assim: abra sua Bíblia em 1 Samuel. Ela abria a Bíblia dela, os irmãos falavam e ela ficava só mexendo a boca. E ela fazia isso porque ela acreditava que aquilo era algo importante a ser feito. E ela buscava a Deus dessa maneira, com a simplicidade dela. Que realmente isso foi visto, que Deus usou muito a vida dela. Que através da vida dela, praticamente toda a casa dela se converteu e hoje está nos caminhos do Senhor. E a primeira experiência que eu tive com ela e com uma outra tia minha, a filha mais velha da minha avó, foi num culto de oração. Eu devia ter em torno ali dos meus 13, 14 anos de idade. E a minha avó falou assim: hoje tem culto de oração na igreja. Eu falei: vamos para o culto de oração então. Estava lá sem fazer nada mesmo, estava na casa dela, então vamos. Eu falei: vai chegar lá, vai ter os coleguinhas lá, o pessoal vai estar lá para o culto, a gente vai lá para fora, vai ficar conversando e tal. Quando eu cheguei no culto, e o engraçado é que eu achei estranho o horário do culto. O culto ia começar às 9 horas da noite. Chegamos no culto, faltando uns 20 minutos para começar. Como de costume, minha avó chegou, colocou a Bíblia dela do lado, dobrou o joelho, e ela começou a orar até o culto começar. Quando o culto começou, às 9 horas, os irmãos levantaram, o pastor fez uma oração. Daí o pastor virou e falou assim: bom, irmãos, agora vamos tirar o nosso primeiro período de oração, das 9 às 10h30. Daí eu falei assim: puxa vida, não é possível. Eu ali sentado, olhei para minha avó pegou, dobrou o joelho dela, minha tia, e era assim, para eu não sair para fazer bagunça, minha avó sentava do lado, minha tia sentava do outro e eu ficava no meio. Se eu corresse para um lado, uma puxava, se eu corresse para o outro, a outra puxava. E eu ali, aí começou a orar. Eu falei: vou orar também, né? Ajoelhei. Eu acho que não deu 1 minuto e meio de oração. Já sentei, daí já comecei a ficar ali. Eu vendo minha avó falar, ouvindo minha tia falar. E o mais engraçado é que eu ouvia a oração delas e não havia repetição nenhuma. Eu pensava: que tanto assunto tem para falar. Fala, mas não volta para o assunto que começou, porque já terminou, já tem outra coisa, vai falando. Terminada a primeira hora e meia de oração, 10h30 da noite, o pastor: irmãos, vamos ficar de pé. Eu pensei: vai acabar. Vamos louvar um hino da harpa. Abriu lá a harpa, cantou um hino. Irmãos, mais 1 hora de oração. Os irmãos ajoelharam novamente e mais 1 hora de oração. Nisso aí eu já sentei, já apaguei, já estava dormindo já no banco da igreja. Eu me lembro da minha tia me cutucando para poder ir embora. Eu acho que era 00:30 mais ou menos. E eles ficaram ali em torno de 3h30 orando, fora o período antes de iniciar o culto, quase 4 horas orando. E com isso eu fiquei: poxa, mas por que orar? Qual é a necessidade de ficar tanto tempo? E Deus, ele foi me incomodando com o passar do tempo. E eu comecei na igreja, dobrava o meu joelho antes do culto. E eu era daquelas igrejas que o irmão que chegava a abrir a igreja, ele ia lá, pegava o microfone, dobrava o joelho e ele começava a orar para todo mundo. Então todo mundo orando e ele orando e todo mundo ouvindo. Quem já pegou isso aí na igreja também, né? E eu ficava ali, eu comecei assim, com 1 minuto e meio, orava: Senhor, abençoa meu pai, minha mãe, meus irmãos, minhas tias, meus tios, minhas primas,
minhas avós, daí acabava minha família inteira, não tinha mais o que orar, abençoa o pessoal que está preso, abençoa o pessoal que está na cadeia, converte eles, cura eles, e acabava. Aí eu tinha vergonha de ficar de pé, porque estava todo mundo orando, só eu ia ficar sentado. Daí eu começava a prestar atenção nas orações. E o irmão orava e eu ficava, amém, Jesus. Abençoa mesmo, Senhor. Glória a Deus. E ficava, aleluias, que eu falava aleluias. Aleluia. E assim eu ficava. E eu fui percebendo que a oração, ela nada mais é do que uma prática que a gente vai adquirindo com o passar do tempo. E a partir do momento que a gente começa a praticar, que a gente começa a orar, que a gente começa a buscar a Deus, nós vamos vendo que aquilo não é que seja um hábito, mas que aquilo é algo necessário para as nossas vidas. Quando a gente não faz isso, a gente sente falta disso. Quando a gente, por algum motivo, poxa, esse horário é o horário de eu estar orando, por algum motivo não consegui, por causa do trabalho, ou porque eu estou fora de casa fazendo alguma coisa, se você passar daquilo, aquilo vai te fazer falta. Não porque é algo viciante, não, porque é algo prazeroso, estar na presença de Deus. E depois de um tempo, eu ouvi uma frase de John Wesley, que vai estar ali para vocês, que diz assim: a finalidade da oração não é informar Deus das nossas necessidades, mas informar a nós mesmos e situar-nos. Ou seja, quando nós oramos, quando nós buscamos a Deus, não é simplesmente para a gente pegar e falar assim: Deus, está acontecendo isso, isso, isso e isso, eu quero que o Senhor faça isso, isso, isso e isso, né? Não é um boletim informativo do nosso dia, né? Boletim diário da vida do Bruno Jesus da Silva Santos. Número 1, Senhor, hoje eu acordei e fiz. Não é isso. Mas quando nós oramos, né? Quando a gente se entrega, nós estamos fazendo o quê? Obedecendo algo que o Senhor Jesus nos deu, que é essa busca, que é esse conhecimento, que é essa entrega, certo? E nós mostramos uma total dependência da ação de Deus sobre as nossas vidas. Nós mostramos a Ele o quê? Que nós somos dependentes dEle para que certas coisas aconteçam nas nossas vidas. Então, quando eu pensava lá, poxa, mas Deus sabe de tudo, para que eu vou orar? Hoje eu sei que eu oro para mostrar a Deus que eu dependo das suas misericórdias, para que as coisas que eu tenho e desejo no meu coração e que estão ao meu redor possam ser concretizadas não pelo meu próprio esforço, mas sim pela graça e a soberania do Senhor. E é assim que nós temos que trabalhar nas nossas vidas, essa questão da oração. No livro de Hebreus, no capítulo de número 10, versículos de 19 a 22, ele vai falando o seguinte: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, o seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Eu gosto do trecho que ele diz: temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Essa passagem de Hebreus, ela fala da questão de nós nos achegarmos a Deus, da facilidade que hoje nós temos de nos aproximarmos, de nos conectarmos, de abrirmos o nosso coração com Deus. No Antigo Testamento nós víamos que o homem, ele só chegava a Deus através do sumo sacerdote. Ele levava ao sumo sacerdote as suas súplicas ali ao Senhor, né, que ele queria que fosse levado ao Senhor, e o sumo sacerdote entrava no lugar santo dos santos, no templo ali, né, e ali entregava para Deus a necessidade do povo. Ele tinha um contato com o Senhor. Mas através de Cristo, a palavra de Deus, ela vai nos garantindo que esse acesso hoje ele é livre. A qualquer momento, onde quer que nós estejamos, nós podemos parar o nosso momento e nos conectarmos com Deus. E isso é muito importante.
Isso só demonstra o quê? A grandeza e a soberania do Senhor para nós, né? E o interessante é que a questão, ele fala assim no finalzinho: aproximemo-nos com Deus com um coração sincero, né? E com plena convicção de fé. Então, quando nós nos entregamos às palavras que saem da nossa boca com sinceridade, não simplesmente falar bonito, então a gente está num momento de oração, a gente pega amantíssimo Deus, eterno Pai, Deus de poder, glória, Senhor El Shaddai, né? Não, pode ser uma simples oração sincera: Senhor, eu não sei falar direito, mas eu estou aqui tentando entrar na sua presença, escuta a minha oração. E com certeza Ele vai te escutar, porque a palavra de Deus fala que quando nós clamamos a Ele, Ele se inclina para ouvir o nosso pedido, a nossa súplica. Então é interessante que nós tenhamos um coração sincero para que isso aconteça. Eu anotei aqui 2 tipos de oração que nós podemos realizar. E nós temos exemplo disso aqui na nossa igreja. A primeira oração é a oração privada, né? Que ela diz respeito só a nós e a Deus. Tem uma história muito conhecida que eu acho assim, nessa questão de oração, é um dos trechos da Bíblia que eu acredito que mais fala em relação à proximidade de Deus, a confiança em Deus de uma pessoa com Deus. Está lá no livro de 1 Samuel, capítulo de número 1, versículos 10 e 11, que vai dizendo: e com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Alguém conhece essa passagem? Né? A passagem de Ana, né? Eu vejo assim Ana como uma mulher que estava com seu coração totalmente quebrantado ali, naquele momento, porque ela sofria, porque ela era julgada pela outra esposa do seu marido, e no momento em que eles vão ao templo, ela pega e ela abre o seu coração ali para Deus, ela pedindo a única coisa que a faria feliz. E na continuação da história, Deus acata o desejo do seu coração. Nós vemos isso. Um outro tipo de oração é a oração coletiva. Um exemplo de oração coletiva, nós vemos no livro de Atos, capítulo de número 1, versículo 14, que vai dizendo assim: todos eles se reuniam sempre em oração, com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Essa passagem de Atos, no capítulo de número 1, é um pouco antes da vinda, né, do Espírito Santo ali na vida dos discípulos, né, o dia de Pentecostes. Jesus, antes de ascender aos céus, ele disse: ficai em Jerusalém, né, até que do alto sejais revestidos de poder. Mas o que eu vejo de proveitoso nessa passagem é que assim, Cristo manda eles ficarem lá, mas não falou o que era para eles fazerem em si, mas o que eles faziam? Se reuniam sempre em oração, eles buscavam a Deus em oração, todos eles juntos, com um objetivo em comum, que era o quê? Aguardar aquilo que Cristo havia prometido para eles. E como eu falei, aqui na nossa igreja nós temos esses 2 momentos, nas orações de segunda-feira. Nós chegamos aqui na segunda-feira, alguns ajoelham, alguns sentam, alguns andam, alguns ficam encostadinhos ali no fundo, senta lá no chão no fundo, fica lá, alguns ficam lá em cima andando sozinhos lá, orando. Um momento de oração individual. E logo no final da oração nós nos juntamos, fazemos uma roda e começamos a orar em concordância, orarmos por algo em comum,
Orarmos por pessoas, orarmos por igrejas, orarmos por pastores, orarmos por cada um dos membros que pediram oração. Então, essas formas da gente buscar a Deus é algo que está tão próximo de nós, que está tão perto de nós. E como eu falei lá no começo, a gente tem algo nas nossas mãos e muitas das vezes nós não usamos isso, ou então passa despercebido. Mas o mais importante é o que o apóstolo Paulo ele fala lá no 1 Tessalonicenses 5,17. Ele fala: orar sem cessar. Nós temos que a todo tempo estar orando, todo tempo estar buscando, todo tempo estar abrindo o nosso coração para Deus. E nessa pesquisa que eu estava fazendo a respeito da oração essa semana, eu me deparei com uma pesquisa que eu quero compartilhar aqui com os irmãos. Depois eu vejo se eu coloco o link nos grupos da igreja, daí quem tiver curiosidade. É um vídeo de uns 16 minutos mais ou menos, mas tem alguns pontos aqui que eu anotei, que hoje em dia existe uma vertente teológica que se chama neuroteologia, se não me engano, ou bioteologia, alguma coisa assim, que diz respeito do efeito de certas coisas relacionadas a Deus pode gerar no nosso dia a dia, no nosso corpo humano. Existem vários estudos a respeito da leitura diária da Bíblia. Quem lê a Bíblia todo dia, quem lê a Bíblia uma vez por semana, tem ali um estudo bem detalhado nisso. E também eu vi essa semana a questão do estudo da oração. E eu achei interessante que existem 7 coisas que é transformada em nossas vidas através do poder da oração. A primeira dela é que a oração aumenta a nossa resistência à dor. Olha só que interessante. A oração, ela aumenta a nossa resistência à dor. Porque a gente pode estar passando por momentos difíceis, complicados, que dói o nosso coração, ou então dói o nosso corpo, mas quando nós oramos, a nossa resistência àquilo, ela acaba aumentando. A gente tem um exemplo na Bíblia de Paulo e Silas, quando eles foram presos, haviam sido açoitados durante um bom período, e a palavra fala que à meia-noite, eles adoravam ao Senhor, resistiam à dor ali naquele momento. O segundo ponto aumenta a reconstrução cerebral. Algumas coisas que nós esquecemos, vêm à memória. Algumas coisas que nós deixamos de lado no nosso dia a dia, nós passamos a realizar devido a essa prática constante de oração. Outra situação, o terceiro item, é melhora da concentração e atenção. Isso eu achei muito interessante, porque o rapaz ele pega e até fala assim: você já experimentou ler a Bíblia depois que você tem um momento de adoração, um momento de oração e um momento de leitura da palavra, e você só acordou e pegou a Bíblia para ler? A sua atenção é totalmente diferente. Se você primeiramente adora o Senhor e ora, as coisas que talvez estejam ali do seu lado, elas acabam ficando de lado, porque você começa a se concentrar naquilo que você está fazendo. E no momento da leitura, você parece que já está com o coração quebrantado e você lê e absorve muito mais aquilo. Então, o estudo com as pessoas que foram feitas ali, eles chegaram a essa conclusão, que a oração, ela melhora também a concentração. E faz também com que aumente a felicidade. As pessoas que oram são mais felizes. Quem é feliz? Amém? Quem quer ser mais feliz ainda? Amém? Então vamos orar, porque a oração ela nos traz felicidade. E uma coisa até que eu achei engraçada, a oração ela descansa mais que o sono. Interessante isso. A oração descansa mais que o sono. Não que eu esteja morrendo de sono, não, eu vou orar para ver se eu desperto.
Não. Mas a gente pega todos aqueles itens, se a gente for fazendo um por um, ele faz a reconstrução cerebral, melhora a concentração. Então ela dá um refrigério para a gente, ela dá uma satisfação, que aquilo faz com que a gente descanse, que a gente relaxe, que aquela aflição que a gente está passando, por aquela aflição que a nossa vida está passando, quando a gente ora, entrega e confia em Deus, nós relaxamos e descansamos. Por isso ela tem também o efeito de descanso. Ela melhora a nossa autoestima. Ela faz com que a gente, igual a gente acabou de ler aqui, lá no livro de Mateus, que fala que, deixa eu arrumar aqui, lá no livro de Mateus, que fala que tudo aquilo que a gente pede, se quiser você pede, se você quiser que a porta seja aberta, bata na porta, aquilo que o Senhor Ele quer fazer. E quando nós começamos a ver Deus agindo na nossa vida, começamos a conquistar aquilo que Deus Ele tem para nós, a nossa autoestima ela vai começando a melhorar, começando a crescer, nós começamos a ficar mais confiantes naquilo que nós fazemos, não pelas nossas forças, mas porque nós sabemos que Deus Ele nos auxilia a todo instante. Por isso a nossa autoestima acaba se elevando e melhora a nossa capacidade de tomar decisões. Esse último item eu acredito que seja o melhor item de todos. Porque uma coisa que eu aprendi com a minha avó é: vó, tem que fazer isso, isso, isso e isso. Você já orou? Você já pediu discernimento de Deus? Você já buscou para saber o que Deus ele quer da sua vida? Então, quando nós oramos, nós não tomamos quaisquer decisão. Quando nós oramos, as nossas decisões, elas são pautadas em Deus. Dificilmente, e eu digo para vocês, se vocês verdadeiramente entregarem qualquer dúvida, qualquer ocasião, na presença de Deus, orarem e se entregarem, eu tenho certeza que em 100% das vezes, as decisões serão acertadas. Porque a melhor decisão é quando nós entregamos tudo ao Senhor e Ele escolhe por nós. E é difícil. A gente pede para Deus: Senhor, igual eu estava vendo um teatro essa semana, é o Banco das Decisões, se eu não me engano, chamava o teatro. A pessoa chegava assim: Senhor, todas as minhas decisões é o Senhor quem vai tomar, senta aqui no meu banco. Daí Jesus sentava ali no banco. Daí chegava alguém: poxa, vamos fazer tal coisa, vamos fazer isso, tal. Calma aí, deixa eu pensar. Daí quando Jesus ela falava, a pessoa empurrava Jesus, sentava no banco e falava assim: não, vamos lá. Daí Jesus ficava olhando para a cara dela assim: não era para eu tomar a decisão? Não, mas isso aí eu achei que não tinha nada a ver. E assim foi indo. Então, quando nós colocamos as nossas decisões nas mãos do Senhor, as nossas dúvidas, 100% das vezes são escolhas certas, porque Ele sabe o que é melhor para nós. E com isso, depois dessa pesquisa, eu quero compartilhar com os irmãos alguns efeitos, que a oração ela pode trazer na nossa vida, que esse poder da oração pode trazer em nossa vida. E esse primeiro efeito é nos trazer tranquilidade. A oração, ela nos traz tranquilidade. Filipenses capítulo 4, versículos de 6 a 7 diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. A palavra do Senhor nos garante, para que a gente não ande ansioso por coisa alguma, mas que a gente apresente a Ele tudo aquilo que está ali no nosso coração, tudo aquilo que está trazendo para a gente talvez angústias, que ela nos garante, no finalzinho vai dizendo: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Nos traz tranquilidade.
Em outro trecho, Jeremias 33, 3 vai dizendo: clame a mim e responderei e lhes direi coisas grandiosas e insondáveis que vocês não conhecem. Aquelas dúvidas que nós temos, aqueles medos que nós temos, assim como o Senhor disse ali para o povo, Ele também diz para nós, para que a gente clame a Ele, se entregue a Ele, que as coisas que nós não vemos, né, Ele irá revelá-las a nós. Amém? Outro ponto, o porquê da importância da oração. É importante nós sabermos que através da oração, o Senhor Ele cuida de nós. 1 Pedro 5,7 vai dizendo: lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Vamos entregar a Ele, Jesus. Vamos entregar a Ele toda a nossa ansiedade, tudo aquilo novamente que está ali dentro, porque Ele cuida de nós, a todo instante, a todo momento, em qualquer circunstância. Em Hebreus 4,16 também vai dizendo: assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. Vamos nos aproximar do Senhor. Passamos por momentos de necessidade, passamos por momentos que talvez a gente não sabe por onde sair, não sabe qual saída pegar. Vamos nos aproximar de Jesus. E a melhor maneira da gente se aproximar é falando com Ele, é abrindo o nosso coração a Ele. E a palavra de Deus, ela nos garante tudo isso. E o último item que nós temos aqui, ela nos fortalece. Mateus 26, 41 vai dizendo: vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. É necessário a busca em oração no Senhor, para que a gente venha se fortalecer nele. As tentações, elas podem vir de diversas direções, de diversos lugares, mas se nós estivermos ali orando, se nós estivermos ali clamando, se nós estivermos ali a todo tempo atentos à voz do Senhor, porque a oração, ela é uma via de mão dupla. Nós falamos e também ouvimos. Talvez no momento de oração nós ficamos em silêncio porque nós não temos mais palavras ali para poder falar. Mas daí nós abrimos a palavra de Deus, Deus fala com a gente através da sua palavra. Nós temos uma conversa com alguém próximo de nós e aquilo traz algo de Deus para a nossa vida que nós buscamos em oração. A gente vem na igreja e aquilo que nós estamos ouvindo aqui na igreja é aquilo que a gente está conversando em casa, sem ninguém saber. Então, o Senhor, Ele nos fortalece. Por isso é importante que a gente sempre esteja orando, sempre esteja buscando, para poder garantir que as nossas forças estejam nele. Mas, de todas essas coisas, Deus, Ele simplesmente coloca uma condição para que essas coisas aconteçam. E essa condição está lá em Jeremias, no capítulo 29, versículos de 11 a 13, que vai dizendo: porque sou eu quem conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim e virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. A condição para que nós alcancemos o trono da graça do nosso Deus é que a gente procure Ele de todo o nosso coração. Quando nós buscamos e procuramos ao Senhor de todo o nosso coração, nós temos a consciência do poder que a oração ela é capaz de realizar.
palavra de Deus fala que a oração do justo ela é poderosa e eficaz. E com certeza, quando nós buscamos, quando nós nos aperfeiçoamos e procuramos ser esse justo, a nossa oração a Ele, rendendo a Ele, reconhecendo que Ele é o Senhor de nossas vidas, ela será eficaz e poderosa. Por isso, como lá no começo eu falei das Forças Armadas, às vezes que, poxa, a gente tem um poderio tamanho e a gente tem um poder maior ainda nas nossas mãos e às vezes a gente não sabe, a gente faz ele de mau uso. E no Salmo de número 51, 17, vai dizendo: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Que o nosso coração ele seja quebrantado na presença de Deus. Que eu tenho certeza que a partir do momento em que nós fecharmos os nossos olhos, ou mesmo com os olhos abertos, nós buscarmos entrar na presença de Deus, orar a Ele, buscar a Ele, se entregar a Ele, eu creio que coisas que pareciam impossíveis vão começar a acontecer. Coisas que pareciam estar fugindo de nossas mãos, como água, Ele vai fazer com que ela retorne para as nossas mãos como algo sólido. Porque eu creio que a sua oração ela é poderosa. Não por nós, mas porque nós abrimos nosso coração para aquele que é soberano, para aquele que é poderoso, para aquele que é grande e que tem as melhores escolhas para as nossas vidas. Amém?